Na internet, a gente já viu várias personalidades que alcançaram a fama, mas não souberam lidar com ela. E talvez um dos maiores exemplos disso seja o de Brian Rizzo, conhecido na web como Only Use Me Blade. Durante um período de sua vida, Brian foi um youtuber respeitado entre a comunidade do jogo Call of Duty. Porém, com o tempo, sua imagem se transformou. E hoje, ele é conhecido como uma figura pitoresca que faz de tudo em suas lives por doações. Principalmente ficar absolutamente alcoolizado e ter comportamentos caóticos. Mas afinal, quem é Only Use Me Blade e como ele chegou nesse estado? Salve, salve amiguinhos, Igordão aqui e sejam bem-vindos a mais um episódio de Bem-vindo à Internet. Hoje a gente vai contar a história de Only Use Me Blade, mas para explicar tudo a gente vai precisar falar de alcoolismo, de comportamentos abusivos e de uma grande tragédia que aconteceu em suas lives. Portanto, apertem os cintos porque hoje vamos mergulhar na história de Only Use Me Blade, conhecido como um dos streamers mais infames e bizarros da internet. Bora pro vídeo. Brian Rizzo nasceu em 3 de dezembro de 1982 e criou sua primeira conta no YouTube em 2009. Nessa época, vídeos de Let's Plays ou de comentários de Call of Duty estavam em seu pico de popularidade, e Brian foi mais um a começar a criar vídeos para a plataforma. Os vídeos eram gravados com uma placa de captura e Brian mostrava uma personalidade bem relaxada e tranquila, mas o seu verdadeiro diferencial era o de jogar 100% do tempo com facas. Daí o nome Only Use Me Blade, algo como só uso a minha faca. Com isso, não demorou muito para os seus clipes popularizarem e Blade encontrar o seu lugar entre os youtubers mais assistidos do gênero. Também não demorou para ele desenvolver uma amizade com Keemstar, um outro criador que permaneceria popular na internet nos anos seguintes, principalmente como host do programa Drum Alert. Essa amizade ficaria tão forte que Blade chegou a cruzar os Estados Unidos e ir morar na mesma cidade de Keemstar. Eventualmente, os dois criariam o podcast The Bad Kids Show e fariam diversos conteúdos juntos. Mas muitos desses conteúdos eram criticados por terem um estilo de humor, no mínimo, imaturo. So good. It does look good. Snooki would approve. Such a bad kid. De qualquer forma, esse seria o ápice da fama de Only Use Me Blade. Ele tinha se consolidado como um youtuber respeitado, estava vendo seus novos projetos crescerem e as perspectivas eram as melhores possíveis. Ele até acabou participando de um reality show de dança na TV americana. Blade parecia estar na crista da onda e vivendo seus melhores anos como personalidade na internet. Porém, eventualmente, a popularidade dos vídeos de Call of Duty diminuiria no YouTube, e por isso ele precisava mudar o seu conteúdo. E foi aí que ele fez a escolha que acabou sendo o começo do fim. Em 2014, Blade fez sua primeira live IRL, focada em virar shots de bebida em troca de doações, e isso acabou se tornando o principal conteúdo no seu canal. O problema é que, como a gente vai ver ao longo do vídeo, ele não sabe a hora de parar, e essas lives ficariam conhecidas pelas cenas bizonhas que ele protagonizava. Eventualmente, o próprio Blade acabou de certa forma reconhecendo seus problemas com bebida em um vídeo, mas o tempo ia mostrar que ele também não se preocupava em parar de fazer esse conteúdo autodestrutivo. Blade acabaria convidado para uma casa de streamers do influenciador Ice Poseidon. Porém, isso só serviria para exibir ainda mais do seu comportamento problemático. Logo no primeiro dia, Blade foi visto tocando inapropriadamente uma outra streamer e o seu comportamento só ficaria mais errático nos próximos dias, chegando até a, segundo outros streamers, urinar nas calças. Let me see. I see wetness. Sniff this crotch, it's piss. I swear to God. You're a bitch. I'm not. I'm just saying how it you're is. You pissed yourself. No, you're. No, but it's And like you okay. you are a horrible person, and I don't like you. And die.
Essa situação acabou desembocando em uma espécie de intervenção dos influenciadores contra Blade, incluindo a presença do seu amigo Keemstar. Blade foi colocado contra a parede por conta da sua relação com o álcool e alertado pelos seus colegas que esse comportamento estava incomodando outras pessoas. E à primeira vista, Blade pareceu ouvir e se comprometeu a melhorar. Mas como sabemos, o que aconteceu foi exatamente o oposto. E o próximo episódio foi um dos mais devastadores para sua imagem. Em certo momento, Blade acabaria se juntando a outros streamers IRL em uma viagem de trailer pelos Estados Unidos, basicamente fazendo live 24 horas por dia. Em uma noite, enquanto todos estavam absolutamente bêbados, uma streamer chamada Gucci foi deitar no quarto dos fundos. E foi aí que aconteceu um dos casos mais nojentos e perturbadores protagonizados por Blade. Blade tentaria entrar no quarto da mulher diversas vezes, apenas para ser retirado de lá pelos outros streamers. Não demorou para os espectadores concluírem que ele estava tentando assediar Gucci repetidamente. No dia seguinte, Blade afirmou ter ido à polícia voluntariamente para entregar os vídeos e, abre aspas, limpar o seu nome. Mas Gucci afirmou mais tarde que ela foi sim assediada naquele dia. Para se defender, Blade passou a culpar a vítima, dizendo que era ela quem estava tomando a iniciativa naquela noite. Nesse período, Brian também começou a ter problemas de saúde. Seus dentes começaram a cair aos montes e esses buracos começaram a surgir na perna dele, com as pessoas presumindo ser diabetes necrótica. Enquanto isso, as lives no trailer ficavam cada dia mais degeneradas e caóticas. Por isso, em novembro de 2021, seu canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos foi banido. Tudo que ele havia lutado para construir estava desmoronando após quase uma década de lives alcoólicas e de controvérsias. Mas isso também não servia para fazer Blade acordar e consertar os seus hábitos. E ele passou a recorrer a outros meios para streamar. Na verdade, isso precedeu o episódio mais trágico de toda essa história. Em 2023, Blade se mudou e transformou sua nova casa em uma streamer house regada a festas e álcool. Um homem conhecido como Willie Two Guns, um fã de longa data e amigo de Blade, apareceria nessas festas, e como ele conta em um vídeo, ele já sofria de problemas cardíacos. I love you all. You know that. Willie Two Guns, I've always been positive. I have congestive heart failure. Yeah, he's like human. My cardiologist says don't do anything but rest and relax. Um dia, porém, na casa de Blade, Willie acabou misturando seus remédios com uma garrafa inteira de whisky e simplesmente desmaiou de pé, apoiado em uma bancada. Mas ao invés das pessoas que estavam ao redor tentarem ajudar, eles simplesmente deixaram Willie lá. Infelizmente, ele acabou desabando no chão e batendo forte a sua cabeça. Mas ao invés de chamar ajuda imediatamente, eles não só negligenciaram o estado de Willie, como ainda pintaram seu rosto em forma de piada. A ambulância só foi chamada mais de 1 hora depois, levando Willie para o hospital, mas ele infelizmente viria a óbito 1 mês depois. E o jeito como Blade anunciou a morte de Willie para os seus espectadores foi no mínimo estranho, e muitos avaliaram a postura dele como fria e indiferente. 2 days ago, Beck found out that Willie actually passed on either the 8th or the 7th. 2 weeks ago. Basically 2 weeks ago. So, it's been confirmed. Willie's no longer with us, and it fucking sucks, and Beck's been a hot mess, and I've been trying to, like, you know, I don't know really I can do, but, yep, so there you go. The final Willie update. Yeah, I didn't kill him, but that Willie died. That Willie died, and I'll take you with me in my dreams. Depois dessa tragédia, Blade chegou a anunciar que daria um tempo na bebida apenas para cair nos mesmos hábitos apenas 2 semanas depois. Em determinado momento, aparentemente sem lugar para morar, Blade começou a migrar de casa em casa, com alguns de seus amigos e fãs o abrigando. Porém, ele sempre era expulso pouco tempo depois após diversos comportamentos bizarros, como urinar em locais inapropriados, maltratar os anfitriões,
ou acabar vazando o endereço na internet, resultando em assédio por parte de seus trolls. Uma das pessoas que recebeu o Blade em sua casa foi sua moderadora, conhecida como Sheepdog, e no período em que ele esteve lá, ele disse e fez coisas absolutamente abomináveis. I don't think you love me. Of course I love you. Oh, that's my shit, dude. Is that my shit right there? Is that my shit right there? You got some mayonnaise? I don't have mayonnaise. Do you want me to heat it up, though? Goddamn right. I want to heat it up. Oh! Hi! If you had tits, I'd fuck you. You're welcome, baby. You're a flat-chested bitch, and I hate you. I know you don't mean that. Because that's a really nice thing for me to say. Because I could rape you and leave you like... No, you couldn't. Sendo expulso dos lugares consecutivamente, Blade passou a recorrer a hotéis e seria exatamente em um quarto de hotel que ele passaria o ano novo de 2024. Mas não sem streamar tudo e, obviamente, ficar horrivelmente alcoolizado. Outro péssimo costume de Blade ao ficar bêbado era falar coisas extremamente racistas em live, e nesse dia, no hotel, ele começou a gritar um termo racista bem ofensivo do seu quarto, o que acabou levando os funcionários a chamarem a polícia. E quando os policiais chegaram, eles encontraram um Blade já completamente fora de si, encarando nada e balbuciando coisas incompreensíveis. Hey Brian, can you come talk to us? The Lumber County Sheriff's Office. We want to make sure you're okay. Hey Brian. No, you're good. Hey, can you face me? No, you're good. No, you're good. No, you're good. Hey, can we see your hand? Anonymous donated $4. 400 years of not okay. Hey Brian. Blade passaria o ano novo internado em um hospital, mas eventualmente se recuperou e tranquilizou seus fãs no seu canal secundário do YouTube, apenas para esse canal também ser banido um dia depois. Ele também já havia sido banido da Twitch por dizer em uma das suas streams que estupraria uma mulher de um videoclipe. E ainda em janeiro de 2024, ele também conseguiu ser banido da plataforma Kick, restando a ele recorrer ao Rumble, uma plataforma que está banida no Brasil. No fim, a história de Blade mostra um homem que conseguia ganhar dinheiro com seus vícios, e o resultado foi uma espiral de desastres que o tornaram uma das figuras mais infames e patéticas da internet. Também é uma história de supostos fãs e amigos que achavam engraçado vê-lo se autodestruir e apenas reforçavam seus hábitos horríveis. Porém, parece que nesse ano o melhor cenário aconteceu para todas as partes. Blade praticamente sumiu da internet, raramente aparecendo para dar poucas atualizações em seu Instagram. Não se sabe ao certo se ele continua com os mesmos vícios, mas pelo menos ele parou de se humilhar transmitindo sua decadência para o mundo inteiro ver. Only Use Me Blade é um caso claro de um indivíduo que jamais deveria ter ganhado fama na internet, e usou sua influência para alimentar seus hábitos destrutivos e para gerar caos em qualquer lugar que estivesse, inclusive desembocando em episódios supostamente criminosos e até na morte de um de seus fãs. Não se sabe como ele está hoje, mas talvez Only Use Me Blade seja o típico caso que quanto menos a gente souber, melhor. E que 15 anos depois, Brian Rizzo finalmente está fadado à irrelevância na internet. Pois é galera, então essa é a história do Only Use Me Blade. Aqui ficou faltando falar de muito mais coisas sérias que ele fez, como maus tratos contra os seus cachorros na stream e um longo histórico de uso de termos racistas. Teve muita coisa que eu não consegui mostrar, é verdade, e é difícil até mencionar, porque vai totalmente contra os termos do YouTube e vai ser um milagre se esse vídeo aqui não for desmonetizado. Então, se você gosta dessas histórias da internet e quiser fortalecer o canal, considere virar um membro ou deixar um valeu, ou se não, só deixar um like e se inscrever já fortalece bastante. Sendo assim, galera, muito obrigado por assistir, se cuidem e até o próximo vídeo.